Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 12, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A leitura da Bíblia, João, capítulo 12, dos versículos de 12 até 36. Antes de entrar na mensagem, eu queria falar algo para vocês que eu falei rapidamente na sala de comunhão com os cooperadores. A dificuldade que Deus tem para, através da palavra, dar vida eterna ao homem, é o homem crer no enviado de Deus, que geralmente é um canal, aliás, é sempre um canal homem. Por isso que em Hebreus capítulo 1, ali diz que Deus, no Antigo Testamento, Ele tem falado de muitas maneiras e muitas vezes aos pais, mas Ele falou pelos profetas. Então Ele usou profetas, e nem todos os profetas eram respeitados, porque eram homens. Aí o nosso Senhor veio e firmou uma nova aliança, e o Filho hoje fala também a nós pelos seus profetas. Mas a dificuldade vocês podem ver na figura de Moisés. Sua própria irmã, seu próprio irmão Miriam e Arão não queriam aceitar que que Deus falasse somente por Moisés. Eles questionaram: Deus também não fala por nós? Corá disse que todo o povo é santo, cada um deles é santo. Por que Moisés se põe sobre os outros como príncipes? Assim como os outros. Irmãos, o homem tem muita dificuldade de aceitar. Jesus veio aqui, no Evangelho de João especificamente, falou por muitas vezes que Ele veio da parte do Pai, Ele foi enviado pelo Pai. Ele não falava de si mesmo, Ele falava aquilo que o Pai queria falar. Ele não veio para fazer sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai. Irmãos, a dificuldade do profeta de Deus, escolhido por Deus, é essa. Pedro teve essa dificuldade, Paulo teve muitas dificuldades, não compreendiam, porque só Paulo falava palavras que realmente levavam a igreja adiante e executava a obra de Deus. E João também teve muita dificuldade, encontrando resistência em pessoas como Diótrefes. E nos nossos dias, irmãos, não é diferente. As pessoas têm muito problema e muito questionamento com relação ao profeta que fala a palavra de Deus. Então eu disse para os cooperadores que é muito quase que sobrenatural quando eu preparo a palavra. Eu não invento coisas, para falar, não invento novidades. Eu apenas sigo. Se Deus nos deu a direção do Evangelho de João, eu sigo pelo texto do Evangelho de João. A cada mensagem que eu preparo, eu entro no texto e eu vou buscando a revelação, vou buscando o Senhor, o que o Senhor quer falar, não o que eu quero falar. E assim, irmãos, vocês têm sido testemunhas de que cada palavra traz muita novidade, cada mensagem traz muita luz. Eu não fico preso
as interpretações passadas. Eu não fico preso nas interpretações tradicionais. Eu estou aberto para o Senhor abrir novas revelações para nós, certo? E vocês sabem, e vocês têm sido testemunho de que o Senhor tem nos dado pastagem fresca a cada mensagem, né? Então eu disse para os cooperadores, o Apocalipse capítulo 1, versículo 1, explica muito bem como funciona, né? Revelação de Jesus Cristo, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Eu vou explicar um pouco. Deus, para fazer a sua obra, Ele tem interesse de revelar a um grupo de servos. Graças a Deus que hoje na igreja tem um grupo de servos. Os nossos cooperadores são servos. Vários líderes das igrejas são servos, né? Nós temos muitos profetas, nós temos muitos servos de Deus nas igrejas e na obra do Senhor. E eu me incluo no grupo de servos. Só que Deus tem interesse de dar revelação de Jesus Cristo para esse grupo de servos. Mas, como o método que Deus usa para trazer a revelação para o grupo de servos, não é revelar esse grupo de uma vez a todos. Ele notifica a um. Ele notificou a João. E ele mandou o anjo para notificar a João. E João, então, transmite ao grupo, a esse grupo de servos. Em outras palavras, João recebeu o quê? João recebeu uma notificação de que essa é a revelação de Jesus Cristo que Deus quer dar a conhecer a um grupo de servos. Então João é esse, o quê? Esse canal, esse transmissor fiel, mensageiro de trazer essa revelação para o grupo de servos. E esse grupo de servos faz o quê? Viram todos teólogos? Todos bons faladores de doutrina? Não, é um grupo de executores da vontade de Deus. É ou não é? Deus então manda a revelação, notifica um, esse um então traz ao conhecimento do grupo, esse grupo recebe a palavra de Deus e executa. Então, irmãos, eu por acaso sou esse, no momento atual, sou esse que recebo a notificação. Recebo a notificação, irmãos, o que eu faço? Eu transmito essa mensagem aos servos. E agora eu estou transmitindo para vocês. Então eu disse para eles que eu não me considero autor dessa palavra. Eu sou apenas alguém que Deus quer falar, fui notificado. Então eu me incluo no grupo de servos. Vocês me entenderam? Só que geralmente quem entrega a notificação é um oficial de justiça, né? Certo? E aqui é um anjo. Um anjo entregou a notificação para o João. Então João era apenas um fiel transmissor da notificação da mensagem de Deus para o grupo de servos. Irmãos, é assim que funciona. Então eu não sou autor, porque qualquer dia que eu virar o autor, eu virar a fonte dessa palavra, então essa palavra não será mais de Deus. E quando a palavra não é mais de Deus, o que acontece? A palavra não se sucede, não é cumprida, não é executada, as coisas não acontecem e o Espírito não confirma. Mas graças a Deus, durante esses anos todos, a palavra tem sido confirmada.
com sinais, milagres, prodígios, coisas sobrenaturais, e nos trouxe, irmãos, muita mudança de vida, mudança na obra, na execução. Irmão, nós estamos todos muito alegres pelo que o Senhor fez no nosso meio, tá? Então eu queria também trazer esse esclarecimento para vocês da minha atitude com relação à palavra profética. Eu apenas sou aquele que recebeu a notificação, e aí eu transmito para vocês, né? Vamos lá, João 12. Eu gostaria que vocês tivessem clareza de que a ressurreição de Lázaro, Deus propositadamente fez Jesus fazer ocorrer esse milagre, dessa monta, dessa grandeza, quase no final dos seus dias aqui na terra. Porque a ressurreição de Lázaro realmente impactou a nação de Israel e especialmente a Judeia, porque aconteceu ali perto, em Betânia, perto de Jerusalém. E isso mudou tudo, irmãos. Vocês imaginem, no momento em que os principais sacerdotes, os fariseus, convocam um sinédrio, e o sinédrio, que é órgão de autoridade máxima no meio dos judeus, foi tomada uma decisão pelo sinédrio de matar Jesus, de prender Jesus. E no momento em que Jesus estaria mais restringido possível, mas Deus queria que Jesus ainda fizesse coisas grandes nos últimos dias da sua vida na terra. Por isso Ele permitiu que Jesus ressuscitasse a Lázaro, alguém que já estava no túmulo havia 4 dias. 4 dias. A própria Marta falou à irmã de Lázaro: não abra o túmulo, porque já cheira mal. São 4 dias. O que Jesus falou? Tirai a pedra. Aí ordenou, com uma palavra: Lázaro, vem para fora. Aquele que estivera morto, que fazia 4 dias, saiu vivo. Que milagre é esse? Irmãos, isso mexeu com a região. Mexeu com a região, tá? Aí, hoje de manhã, né, nós falamos o Senhor encontra um ambiente gostoso em Betânia, um ambiente hostil em Jerusalém pelos principais sacerdotes e fariseus, mas agora Ele se volta para levantar sua igreja, e Ele encontra em Betânia o dono da casa, Simão o leproso, e estava à mesa com ele Lázaro, que estivera morto, que Ele ressuscitou, e Marta servia. Irmãos, essa é a miniatura da vida da igreja. E Maria, quebrando um vaso de alabastro, e ungiu seus pés, e os enxugou com os seus cabelos, e aquela casa se encheu do perfume de bálsamo. Irmãos, essa é a vida da igreja. Pecadores que graça ganharam, cegos que recuperaram a vista, os paralíticos não estão mais na sua paralisia, hoje já estão servindo ao Senhor. Os que estavam mortos em seus delitos e pecados, hoje Cristo já nos ressuscitou. E não só isso, alguém nos ajudou a desatar, né, todas as ataduras, e hoje nós estamos sendo úteis à frente de obra.
Estamos servindo ao Senhor, abrindo frente de obra, pregando o Evangelho. E os nossos adolescentes, irmãos, graças a Deus, tiramos as ataduras, eles estão correndo mais do que nós, nas ruas, pregando o Evangelho, fazendo imersão na palavra, transcrição, dormem com Deus, acordam com Deus, tiram melhores notas na escola. Irmãos, essa é a vida da igreja. E todos amam o Senhor, todos são loucos pelo Senhor. Irmão, nós somos loucos pelo Senhor. Você é capaz de dar a sua vida pelo Senhor? Amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Por quê? Porque nós recebemos uma palavra que é poderosa e nós inculcamos essa palavra no coração. Nós não colocamos essa palavra na nossa mente como doutrina. Nós fazemos a imersão. Nós falamos uns com os outros. Nós encorajamos, instruímos, admoestamos uns aos outros com essa palavra. E essa palavra está se transformando em realidade em nós. Por isso, irmãos, essa palavra nos dá amor ao Senhor. A realidade do amor de Deus está nessa palavra. Hoje, irmãos, nós amamos ao Senhor. Oh, como amamos ao Senhor. Nós nos desperdiçamos ao Senhor. É nesse ambiente, irmãos, que de repente no versículo 12, né, irmãos, acontece um grande milagre. Versículo 12: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. Olha que coisa louca aconteceu aqui, ó. Isso não é feito pelas mãos humanas, não. Deus quem fez. Olha só, o que aconteceu? Essa multidão, voluntariamente, ninguém mandou fazer. Não houve uma liderança, né? Alguém postou na mídia social, alguém postou no celular: vamos nos reunir em tal praça, vamos fazer isso. Não havia celular naquela época, não tinha mídia social, irmãos, mas Deus fez isso. O que aconteceu? Essa multidão que fez, hein? Essa numerosa multidão tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Bom, não dá para entender. Na lógica humana, não dá para entender. Jesus estava num ambiente hostil em Jerusalém. E agora Jesus estava para entrar em Jerusalém, recebe uma recepção calorosa dessa maneira. Ó Senhor Jesus, é só Deus mesmo para fazer isso. Irmãos, eu queria comentar um pouquinho. No ano passado, as igrejas estavam tão alegres, né? Com a imersão na palavra, com, né, os adolescentes, com tudo que estava acontecendo na igreja. Irmãos, os irmãos estavam tão alegres que você não conseguia mais segurar a alegria dos irmãos, reter os irmãos, segurar os irmãos. E várias regiões que eu ia com um grupo de cooperadores, quando descíamos do avião, e enquanto a gente estava retirando as malas da esteira para sair, na porta de saída do desembarque, a gente ouvia um rumor, barulho de guerra lá fora, né? Havia uma comitiva tão grande de adolescentes, jovens, capitães, tropas, irmãos, irmãs. Irmãos, eu ficava constrangido. Fala para os irmãos: irmão, não façam isso, eu fico constrangido. Aí, toda vez que a gente abria a porta da sala de desembarque, né, aquela recepção, os irmãos todos loucos pelo Senhor. Assim, é um aeroporto atrás do outro.
Aí os fariseus acharam ruim. Você está se exaltando, você que está promovendo isso. Eu nunca promovi isso. É uma reação espontânea, de alegria dos irmãos. É ou não é? Quando chegamos numa cidade lá na Colômbia, aí os irmãos exageraram mais ainda. Além de nos receber no aeroporto dessa maneira extraordinária, prepararam uma carreata. Prepararam 3 jipes para carregar generais. E assim que nós saímos do aeroporto, nos colocaram roupas de generais. E fazendo buzinaço na cidade. Aí era demais para os fariseus. Aí choveram críticas. Críticas e mais críticas. Que a gente queria nos exaltar. Irmão, Deus sabe. Deus sabe o nosso coração. Mas não vou falar sobre isso. Aí, irmãos, eu anotei aqui. Por um lado, os principais sacerdotes e os fariseus deram ordens para prender Jesus com o intuito de matá-lo. Isso está em João 11:57. Eu já li isso para vocês. Por isso o Senhor afastou-se de vez deles. O Senhor realmente abandonou o judaísmo. Por outro lado, pelos sinais que Jesus fazia, culminando na ressurreição de Lázaro, muitos creram em Jesus e uma numerosa multidão seguia Jesus nos últimos dias da vida de Jesus aqui na terra. Aparentemente, irmão, do nada, espontaneamente, a multidão tomou ramos de oliveira e saiu ao seu encontro clamando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isto. Porém, quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Irmãos, olha só que coisa. No mesmo registro de Mateus, dessa entrada triunfal, está em Mateus 21. Mateus 21. Versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles e as suas vestes, sobre elas Jesus montou. Irmãos, muito provavelmente,
por que aqui descreve a jumenta e o jumentinho? Porque em João fala só do jumentinho. Porque que esse animal, para que o rei pudesse montar, era necessário, irmãos, que esse animal nunca tenha sido montado ou carregado carga para outras funções. Ele é santificado, esse animal é santificado, é reservado para carregar o rei. Então tinha que ser um jumentinho, que nunca carregou carga nenhuma. Só que esse jumentinho era tão novo, era cria ainda, por isso que a jumentinha estava junto com a jumenta, com a mãe. Vocês entenderam? Para que viesse junto com a mãe, porque o jumentinho era novinho. E tinha que ser montado pelo rei pela primeira vez, tá? Então, aí, olha o versículo 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-o pela estrada. Eu nunca vi isso. Quem mandou fazer isso? Quebrar ramos de árvores e colocar no chão, pavimentar o chão e tirar roupa e pavimentar o chão com sua roupa. Irmão, que coisa maluca, que coisa maravilhosa, que coisa bonita. Você sacrificar sua roupa e deixar o quê? Que o rei passe com seu animal, jumentinho. Que coisa linda. Ó Senhor Jesus. E as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Irmão, só Deus podia preparar um negócio desse. Ó Senhor Jesus. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, assim como aquele dia lá na Colômbia. Toda a cidade se alvoroçou. E perguntavam: quem é este? Quem é esse? E as multidões chamavam: esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Já que os chefes do judaísmo não queriam reconhecer, mas agora as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém. Ó Senhor Jesus. Sobre a jumenta, né? O jumentinho, né? Puseram suas vestes e Jesus entrou com essa honra toda para Jerusalém. E a filha de Sião, quem é a filha de Sião? Né, aqui, né? Onde está aqui, ó, versículo 15. Não temas, filha de Sião. Quem é filha de Sião? Irmãos, é o povo de Jerusalém, mas em especial, quem se preocupa com o reino de Davi. Sião era onde estava a fortaleza, né, que defende todo o território de Jerusalém. Era uma fortaleza que Davi tomou, e Davi instalou a sua casa, o seu palácio, né, ali em Sião. E ali é que defende o reino de Davi, que defende a luta, né, pelo reino. Irmãos, a filha de Sião é composta de todos aqueles que amam a volta do Senhor no seu reino. Nós somos o Sião de hoje, tá? Senhor Jesus. Aí, irmãos, mesmo sob intensa oposição dos líderes do povo, Deus quis deixar claro para toda Jerusalém, a contragosto deles, que Jesus era o Messias prometido. Ele entrou como rei, mas montado num jumento, cria de jumenta, como rei de Sião, humilde, justo e salvador. Isso está em Zacarias 9:9. Abra sua Bíblia.
Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Irmãos, o Senhor Jesus foi apresentado para o povo de Jerusalém, a filha de Sião, como o rei. Como rei justo, o rei de Jerusalém, rei de Judá, justo, salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho. Irmãos, isso não é um milagre? Ele foi homenageado pelas multidões como filho de Davi, porque eles gritavam, né? Ele como filho de Davi, e Senhor Jesus, escolhido por Deus para ocupar o trono de Davi. Hosana significa o quê? Hosana significa salva-nos. Salva-nos, Senhor, né? E lá em Mateus registra que ali ele saiu de Betfagé. Betfagé era uma pequena vila situada a cerca de 1 quilômetro a leste de Jerusalém, na encosta sul do Monte das Oliveiras. Dessa maneira, irmãos, inicia-se a última semana na vida humana de Jesus. Por que jumentinha? Porque jumentinho? Jumentinho é cria de jumenta. Antes de se submeter ao trabalho secular, ele foi consagrado para o uso do Senhor. Quem irá entronizar Cristo não serão os poderosos, líderes religiosos, e sim os humildes, desprezados de Betânia. Você sabia disso ou não? Porque Jesus entrou como rei em Jerusalém, montado em cima de um jumentinho. Já percebeu que o Senhor está colocando você em jogo agora? Deus quer usar você como jumentinho, para Ele ser coroado rei. Nós vamos trazer o nosso rei de volta aqui. Não são os poderosos líderes dos judeus, não são os poderosos na nossa época que vão trazer o Senhor de volta, o reino dele de volta. São, irmãos, somos nós os humildes, os jumentinhos, os que foram paralíticos, os que foram cegos, os que o Senhor ressuscitou. Nós somos os que nada somos, para envergonhar os que são. Não é isso? Acho que isso está em 1 Coríntios, não é isso? Está certo ou não? 1 Coríntios. É isso, né? Capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Você está aqui, né? Para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Quem vai entronizar o Senhor na sua segunda vinda? Quem vai fazê-lo rei? Cristo é o leão da tribo de Judá, mas para fazê-lo rei, ele precisará de jumentinho.
Irmãos, quem é esse jumentinho? Para começar, irmãos, Lucas 12, aqui o Senhor nos chama de um pequenino rebanho. Lucas 12, 32. Versículo 31 diz assim: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, nós somos aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Nós estamos toda hora falando, vamos trazer o reino de Deus aqui na terra de volta, né? Aí então, versículo 32: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Nós somos um pequenino rebanho, desprezado por todos. Aqueles fracos judeus, que pode fazer reconstruindo os muros? Vai subir uma raposa, vai derrubar os muros que eles vão construir. Irmão, nós somos desprezados, mas graças a Deus que os muros já foram reconstruídos. Pela palavra profética nós temos o governo de Deus na igreja. Raposa nenhuma vai derrubar. Irmãos, está na hora de fazer Jesus rei por meio de um pequenino rebanho. Irmão, nós também somos a igreja em Filadélfia. Apocalipse 3, que é a igreja em Filadélfia. Ao anjo, versículo 7, Apocalipse 3, 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eu conheço as tuas obras, ó igreja de Filadélfia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eu conheço vocês, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Irmãos, é a palavra que o Senhor tem nos dado, é que nos dá o poder e força. É o nome do Senhor que traz o próprio Senhor no nosso meio. A presença do Senhor está conosco. Nós somos de pequena força, mas o Senhor que está diante de nós, irmãos, é aquele que tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém poderá fechar. Eu vou ler o versículo 9, que geralmente não leio. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Eles vão ter que se prostrar e vão reconhecer que o Senhor amou esse pequenino rebanho. Esses que nada são, esses que são jumentinhos. Não é aquela mula de Davi, em que Salomão foi coroado rei em cima de uma mula. Irmão, Jesus entrou em Jerusalém como rei num humilde jumentinho. E esse humilde jumentinho, irmão, somos nós. Só que esse jumentinho é diferente. Esse jumentinho, irmão, é da tribo de Judá. Gênesis 49. É isso aí. Gênesis 49. Versículo 8. Judá. Judá é a tribo da realeza. Cristo é da tribo de Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Quem tem coragem de despertar
um leão, uma leoa, o cetro não se arredará de Judá, nem um bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Nosso Senhor Jesus Cristo, esse leão da tribo de Judá. O seu cetro estará na sua mão, e o bastão entre seus pés, e ele vai fazer obedecer todos os povos. Mas para entronizar esse rei, irmãos, ele precisa de um jumentinho. Aí no versículo 11, tem que falar de jumentinho. E o jumentinho somos nós. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Irmão, como é que o Senhor vai conseguir nos usar? Aquele jumento teimoso, obstinado, que a ninguém obedece, não tem como o Senhor usar. O Senhor precisa usar um jumentinho obediente, alinhado com Ele, não é isso? Totalmente um com Ele. E como é que se consegue fazer isso? Amarrar o jumentinho numa videira, mas não é em qualquer videira, na videira mais excelente. Você está amarrado na videira mais excelente? Eu sei que os adolescentes estão. Os adolescentes amam a palavra, fazem imersão, transcrição, não é isso? Dormem, acordam no meio o quê? Comendo dessa videira. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Então essa videira é tão produtiva, né? Produz uvas, e as uvas que transformam-se em vinhos, e as uvas transformam-se em suco de uva. Irmão, tão abundante, que dá para lavar as vestes no vinho e a capa no suco de uva. É ou não é abundante? Toda semana tem uva nova. Toda semana vocês estão recebendo palavra nova. E está dando frutos. Uva, uva e uva. E vocês estão amarrados à videira, não comem outra coisa. Um jumentinho no mundo come lixo, mas um jumentinho amarrado à videira come uva, uva, uva. E uva é vida. Vida, vida e vida. Aí que acontece? Os seus olhos serão cintilantes de vinho. Irmãos, é só olhar quem está amarrado à videira, quem está comendo dessa uva. Olha para os seus olhos, se os olhos brilham ou não. Se os olhos não têm vida, se os olhos são os olhos de um peixe morto, ou os olhos de uma vaca que olha para o horizonte. Irmãos, mas os olhos desse jumentinho, de tanto comer uva, seus olhos estão cintilantes de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Eu nunca vi um jumento com dente branco, tão branco assim como leite. Mas irmãos, esse jumentinho é diferente. Esse jumentinho está sendo transformado pela vida de Deus. Por isso, irmão, nossos adolescentes estão sendo transformados. E todos os demais irmãos jovens e demais irmãos da igreja, todos nós estamos sendo transformados. De tanto comer de uva, 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 uva. Irmão, nós não temos mais a dieta desse mundo. A nossa dieta é a palavra, 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 vida, vida e vida. Ó Senhor Jesus, esse jumentinho vai trazer o Senhor de volta.
não é um jumentinho selvagem, um jumentinho desobediente, mas nós somos um jumentinho, irmãos, que está amarrado à videira. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar lá em João. Senhor Jesus. Você está alegre, ser jumentinho? Aí, versículo 16 já li, né? Os discípulos não compreenderam, mas quando ele foi glorificado, né? Quando ele foi glorificado, então eles se lembraram dessas coisas que estavam escritas, tá? A respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele. Irmãos, aqui está a prova de que eu afirmei para vocês que essa multidão veio por causa da ressurreição de Lázaro. Se vocês não creram, estão aqui os versículos. Versículo 17. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro e ouviu que ele fizera este sinal. Irmãos, por causa do sinal da ressurreição de Lázaro, essa multidão fez essa coisa, sabe, totalmente impensado. Ele foi recepcionado, irmãos, como rei mesmo, entrando em Jerusalém, e ninguém preparou nada. O Espírito é que fez, Deus é que fez as coisas, né? Tudo por causa da ressurreição de Lázaro, tá? Então, irmãos, Senhor Jesus, aí no versículo 20, ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia. Provavelmente, né, essa multidão conhecia, era da Galileia, que tinham vindo da Galileia, e conhecia Filipe, que era de Betsaida, né? E rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe não tinha essa intimidade com Jesus, foi falar com André. André tinha mais proximidade, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. O que Jesus respondeu? O que Jesus respondeu? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ué, não disse nada com nada, porque eram os gregos que queriam ver Jesus. Por que Jesus falou isso? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aí em seguida ele fala: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Isso quer dizer o quê? Irmãos, pela primeira vez, você já imaginou esse ambiente? Pela primeira vez, no registro do Evangelho de João, Jesus está tendo um enorme apoio popular. É ou não é? Até então, os líderes, né, do judaísmo procuravam, né, perseguir Jesus, matar Jesus, né, mas de repente eles ficaram, né, eu não li o versículo 19, né? Versículo 19 fala assim: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Quer dizer, tudo que nós fizemos para impedir esse homem de pregar, não teve jeito. Agora o povo todo está correndo atrás dele. Ele fala assim: eis aí, vai o mundo após ele. Deus quem fez? Deus fez o mundo correr atrás dele. Então, irmãos, quando Deus faz as coisas, o homem não consegue ir contra. Aí, irmão, Jesus fala de ser glorificado, tá? Irmãos, Jesus, ele não quer a glória dos homens, porque era uma grande oportunidade. Vocês se lembram que lá em João 7, no comecinho de João 7, acho que versículo 3, os seus irmãos da carne
falaram para ele: sobe para Jerusalém, ainda de certa forma zombando um pouco dele. Se alguém quer mostrar as suas obras, né, tem que sair da Galileia e tem que fazer as coisas na Judéia, em Jerusalém. Por que você não vai lá? Aí Jesus disse: o meu tempo ainda não é chegado, o vosso tempo sempre está presente, vão vocês para lá, eu tenho que esperar o Pai me dar as ordens. Então, irmãos, os seus irmãos achavam que ele veio para fazer uma grande reforma religiosa, fazer grandes sinais, para conseguir, né, ser fundador de uma grande religião. Então, se ele quisesse realmente fundar uma grande religião, ter apoio popular, agora era o momento, não era? Era o momento, irmãos, ele ganhar grande apoio e glória dos homens, e fama, popularidade. Mas não, ele falou: eu não vim para receber glória dos homens. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que é ser glorificado aqui, irmãos? É morrer e Deus o ressuscitar. Chegou a hora de ser glorificado. Quer dizer, eu não vim aqui para receber glória dos homens. Chegou a hora de eu morrer para fazer a vontade do Pai. Tá? Então, ó Senhor Jesus, Jesus então não veio para ter popularidade, não veio para ser um líder religioso, ele veio para morrer como um grão de trigo. A sua missão era vir como um grão de trigo, e esse grão de trigo que veio à terra, caiu na terra. Se ele não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. Em outras palavras, se nesse momento ele cair na tentação de buscar a glória e a fama dos homens, ele vai ficar só. Então ele nessa hora fez uma decisão: não, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Eu não vim aqui para ganhar fama, para ganhar popularidade, eu vim aqui para morrer. Eu vou morrer como um grão de trigo. Jesus morreu por um lado como o Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal morreu para realizar a nossa redenção. Com seu sangue derramado na cruz, Deus então pôde nos resgatar, nos redimir, irmão, dos nossos pecados, e nos levou de volta para Deus e nos reconciliou com Deus. Mas ele também precisava morrer como grão de trigo. O grão de trigo é para quê? Quando morre, dá um efeito multiplicador. A vida de Deus estava dentro daquele homem. Assim como dentro da casca do grão de trigo estava a vida. A vida de Deus estava dentro da casca daquele homem Jesus. E se aquela casca não morrer, não se romper, a vida de Deus não consegue sair. Quando a vida de Deus sai na ressurreição, de dentro daquele homem, irmãos, é a glorificação. Você sabia que toda vez que você planta um grão, e quando o grão morre e começa a ressuscitar, começa a brotar, irmãos, aí é a glorificação daquele grão? Nosso Senhor Jesus, ele preferiu morrer. Ele morreu como um grão de trigo, e quando ele brotou, abriu, a casca morreu, e a casca se rompeu, e saiu a vida de Deus dentro dele. E essa vida de Deus que saiu dentro dele, irmãos, produziu muito fruto. Esse muito fruto está aqui, ó. Muito fruto. Muitos grãos. Muitos grãos. Então, se Jesus naquela hora buscasse a fama, buscasse a glória para si, ganhar muitos adeptos, ser o fundador de uma grande religião, nós não estaríamos aqui. Mas Jesus entendeu que ele não veio aqui para isso. Ele veio para morrer como um grão de trigo, tá? Para multiplicação de vida. Por isso, irmãos, Jesus foi glorificado pelo Pai na ressurreição como sinal de aprovação de toda a obra que ele realizou aqui na terra, e ele não deixou sua alma na morte, nem o seu corpo viu a corrupção. Atos
capítulo 2. Dá uma olhada aí, Atos capítulo 2. Senhor Jesus. Ele negou a si mesmo, ele não buscou fama, não buscou glória, e Deus então aprovou a sua obra ressuscitando-o. Capítulo 2, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Se ele é homem enviado por Deus, Deus mesmo realiza a sua obra por meio daquele homem. É isso que o Senhor confirma, quem é o enviado de Deus. Aí versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Vocês, não sei se vocês prestaram atenção no versículo 22. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Deus aprovou aquele homem. Se aquele homem amasse a fama, Deus não teria aprovado. E se Deus não aprovasse o homem, depois que ele morrer, Deus não o ressuscitaria. Sabia disso? Mas ele foi obediente ao Pai nos mínimos detalhes. Por isso no versículo 26, por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Por quê? Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quer dizer, o corpo de Jesus não viu corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, quando Jesus foi ressuscitado, ele foi glorificado. Atos 13, 32. 32. Nós vos anunciamos o evangelho da graça, da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Irmãos, o Senhor foi ressuscitado, e foi glorificado na sua ressurreição. Lucas 24, 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Cristo morreu, Deus o aprovou, Deus o ressuscitou, e na ressurreição ele foi feito filho primogênito de Deus como homem. Pela primeira vez um homem foi gerado como filho de Deus, Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele foi gerado filho de Deus, é o filho primogênito, porque ele é o primeiro dos homens. E aí abriu a porta para nós, os outros filhos de Deus, para entrarmos na glória. Ó Senhor Jesus. E João 17, 5. Jesus ora ao Pai: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Era um momento
da véspera da sua morte, Jesus rogava ao Pai: Pai, glorifica-me. Eu quero voltar para aquela mesma glória quando eu estava, antes da criação do mundo, eu estava na tua glória. E agora eu vou morrer. Não me deixe na morte, me ressuscita e me leva para a tua glória. Vocês entenderam? Agora, como homem, como Deus, Filho unigênito, ele já estava na glória do Pai. Mas como homem, ele precisava que Deus o glorificasse, ou recebesse como Filho de Deus, Filho primogênito, para receber na glória, tá? Então nosso Senhor Jesus Cristo foi recebido na glória pelo Pai. Então, depois da sua morte e ressurreição, João 14, versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse outro Consolador, irmãos, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele estará em vós. Esse Espírito entra em nós. Vocês se lembram de João 7,39? Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. E agora que Jesus morreu, ressuscitou, foi glorificado, ele veio em forma do Espírito. Todo aquele que nele crê, né? Hoje nós temos no nosso interior rios que fluem, irmãos, fluem para a vida eterna. E João 20:22, não vou ler, é quando Jesus disse, soprou sobre eles depois da ressurreição: recebei o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, né, o Espírito Santo batizou aqueles que creram no Senhor Jesus, tá? Os batizou como membro do corpo de Cristo. Aí, irmãos, surgiu o corpo de Cristo. Então, o grão de trigo morreu para produzir os muitos grãos. Irmãos, esses muitos grãos, sendo muitos, formam um só pão, um só corpo de Cristo, tá? Por isso, irmãos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Vamos lá. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós não fazemos parte de um único pão? Nós somos muitos, mas nós somos um único pão. Por isso, irmãos, a igreja é indivisível. Por mais que o homem tente dividir, irmãos, a igreja é indivisível, tá? E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, Senhor Jesus. E qual o seu objetivo? Ele morreu para produzir muitos grãos. Esses muitos grãos, irmãos, seriam batizados para dentro do corpo de Cristo. Nós seríamos um só corpo. E nós, de fato, hoje somos um só corpo. Só que, irmãos, existe um processo. Nós precisamos edificar esse corpo. Estamos no processo de edificação. E no final, irmãos, Deus quer obter, em Efésios 2, versículo 22, o que Ele quer obter. Versículo 22, no qual, vou até ler, né, versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, irmãos, Cristo morreu para esse objetivo, para produzir um lugar de habitação para Deus no Espírito, né? Essa habitação é a igreja edificada, é o corpo de Cristo sendo
edificado. Então vamos voltar lá para João, para a gente dar prosseguimento, né? Senhor Jesus, vamos lá. Aí, no versículo 25: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Irmãos, quem ama a sua vida psique, sua vida da alma, vai perder. Mas aquele que perde a sua vida, vai preservá-la para a vida eterna. Irmãos, isso quer dizer o quê? Irmão, para nós vivemos hoje a vida da igreja, que Jesus morreu para isso, a qual foi gerada na ressurreição, a igreja foi gerada na ressurreição. Irmão, nós precisamos entender que nós, como membro do corpo de Cristo, não podemos mais viver na nossa esfera natural. Não podemos mais viver na esfera da nossa mente, do homem natural. Nós precisamos viver, irmãos, na esfera da ressurreição. Porque a igreja foi produzida na esfera da ressurreição. E a igreja é um produto da ressurreição. Por isso, irmãos, nós não podemos viver na esfera natural, na esfera terrena. Nós também precisamos aproveitar a viver na ressurreição. Por isso, nós não podemos, irmãos, continuar vivendo pela nossa vida da alma. O que é viver pela nossa vida da alma? É continuar fazendo a vontade do nosso ego, do nosso eu. Gálatas 2:20, que diz, Gálatas 2:20: até o final de 19, estou crucificado com Cristo. Aqui está um pronome oculto, mas se eu colocar o pronome aqui, seria eu estou crucificado com Cristo. Então, quem foi salvo, quem creu em Jesus, o seu eu está crucificado com Cristo. Em outras palavras, para viver a vida da igreja, irmãos, nós não vivemos mais pelo nosso eu. O nosso eu já está morto na cruz. Eu não posso viver mais pela minha vida da alma, porque o eu morreu, eu fui crucificado. Logo, já não sou eu quem vive. Irmãos, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é não viver pela vida da alma. Nós vivemos pela vida de Cristo. Não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, como é que eu vivo essa vida então? Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Como eu consigo viver a todo tempo pela fé no Filho de Deus? Como eu consigo? Pela palavra. Hoje a presença do Senhor está na sua palavra. Se você viver pela fé no Filho de Deus, é o mesmo que viver pela fé na palavra dele. Por isso, irmãos, a imersão da palavra te dá esse poder de não mais viver pelo seu eu. Quanto mais você faz imersão na palavra, inculcando a palavra no coração, essa realidade de que o seu eu já foi crucificado com Cristo vai aparecer em você. E você vai viver cada vez menos pelo seu eu, mas você vai viver pela vida de Cristo. Estou certo ou não? Esse é o caminho da vida da igreja. Irmão, não me pergunte se tem outra alternativa, porque não tem outra alternativa. Nós temos que viver assim, não tem outro jeito, tá? Mas esse de negar a vida da alma, irmãos, na verdade é preservar a vida da alma, é salvação da alma, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, como diz. 1 Pedro
Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 19. É muito difícil se eu não ler o contexto, vocês não vão entender, né? Eu vou ler aqui, ó. Na verdade você teria que ler desde o versículo 3, mas ganhar tempo eu vou ler do versículo 5 em diante. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Que salvação é essa? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Que vocês sofram, né? Por várias tribulações. Mas qual o objetivo dessas tribulações? É para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em outras palavras, irmãos, os muitos sofrimentos que nós passamos, as muitas tribulações que nós passamos, irmãos, têm um objetivo. Qual é o objetivo? De refinar o valor da nossa fé. Então, essas situações de fogo que nós passamos, irmãos, é para que, sabe como é que se refina o ouro? Você pega um minério de ouro, coloca esse minério numa temperatura altíssima, acima de 1000 graus. Não sei se é 1400, 1300, 1400, 1500 graus, muito alto. Aí então o ouro derrete. Quando o ouro derrete, as impurezas que são mais leves que o metal ouro, começa a flutuar, começa a subir a superfície. Então o ourive consegue então tirar a impureza. A única maneira, irmão, de separar o ouro puro das impurezas é temperatura. E a temperatura significa a tribulação, significa sofrimentos. Às vezes você não entende porque você está passando por uma temperatura alta. Por que o Senhor permite que você sofra isso, sofra aquilo? Irmãos, você tem que ver qual o objetivo. Deus quer tirar a impureza de você. Na alta temperatura, as impurezas sobem. E Deus então consegue tirar as impurezas. Aí, para que o valor da vossa fé seja cada vez maior. Um ouro com 50% de pureza tem um valor, não é? Ouro com 90% de pureza tem outro valor. E ouro com 99% de pureza tem um valor muito mais alto, não é isso? Imagina, o nosso ouro não é mais ouro perecível. Nós estamos depurando o ouro verdadeiro. Esse ouro, irmão, é capaz de chegar a 100% de pureza. Então o Senhor precisa eliminar as impurezas. Por isso, irmãos, não viva pela sua vida da alma, tá? Aí, o que vai acontecer? Versículo, né? Eu já li versículo 7, versículo 8. A quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé. Irmão, qual é o fim da nossa fé? A salvação da vossa alma. A nossa alma estará livre dessas impurezas da vida da alma. Deus salvará totalmente a minha alma. Meu espírito já foi salvo no dia que criei em Jesus, mas a minha alma está sendo salva através do quê? Da depuração do ouro. Tá bom? Então vamos continuar lá. João, Senhor Jesus. Vocês estão acompanhando, né? Versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai honrará. Irmãos, isso é maravilhoso. Se a gente serve ao Senhor, né? Quem serve ao Senhor, segue ao Senhor. Não apenas dizer com a boca, eu sou um servo do Senhor, eu sirvo o Senhor. Mas você não segue. O que é seguir ao Senhor?
Me diga, o que é seguir ao Senhor? Seguir a sua palavra, né? Imergir na palavra, inculcar a sua palavra no coração. Isso é seguir ao Senhor. Onde o Senhor estiver falando, nós estamos atrás. Por isso, irmãos, é importante nós seguirmos de perto a palavra, tá? Então, Senhor Jesus, quem serve ao Senhor, segue ao Senhor. Onde o Senhor está, ali estará também o servo do Senhor. Onde o Senhor está, nós estamos atrás. Onde a palavra profética está, nós estamos atrás. Vamos correr atrás. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Irmãos, às vezes você não entende por que o Senhor honra outro por causa disso, tá? Se você quer ser honrado pelo Pai, irmão, serve ao Senhor, siga o Senhor. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu, Pai, salva-me dessa hora. Salva-me dessa hora. Mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Irmãos, como homem é angustiante para Jesus, não é isso? Essa hora que antecede, essas horas que antecediam, né, Jesus e ser crucificado, irmãos, era angustiante para ele. Ele também estava experimentando como homem, né? Então ele falou, salva-me dessa hora. Mas se ele pedir para o Senhor salvar, o Pai salvar, então ele não iria para a cruz. Então ele diz, mas é precisamente com esse propósito eu vim para isso, tá? Aí então, versículo 28, Pai, glorifica o teu nome. Em outras palavras, não seja como eu quero, seja para a tua glória. Glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Ó Senhor Jesus. Irmão, Jesus rejeitou o momento da fama. Ele estava no momento máximo da sua fama e da popularidade, que veio depois da ressurreição de Lázaro. A sua vida, irmãos, foi pautada em fazer somente a vontade daquele que o enviou. Isso ele falou em João 6,38. Ele nada fazia de si mesmo, João 5:10, 19. E não buscar sua própria glória, senão a glória do Pai, em João 7,18. Ele escolheu fazer a vontade do Pai e ir em direção da cruz. Como homem, a sua alma também se angustiou por causa da morte que ele sofreria. Ele tinha total clareza de que veio à terra justamente para esse momento crucial. Ele não recuou, mesmo que seja muito difícil para o homem Jesus. Glorificar o nome do Pai, irmãos, é permitir que a sua glória seja vista nas ações do homem. Como é que você glorifica a Deus? É permitir que a glória de Deus seja vista nas suas ações como homem. Se as pessoas conseguem enxergar a glória de Deus nas suas ações, você estará glorificando a Deus. Como no caso dos sinais que Jesus fazia, e em especial no caso da ressurreição de Lázaro, é fazer a vontade, é fazer a obra do Pai, não pela capacidade humana, senão pela obediência a Deus. A obra de Deus era feita pela obediência a Deus. Isso está em João 17, versículo 4. Dá uma olhada, versículo 4. Como um homem glorifica a Deus na terra? Jesus disse para o Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Essa é a maneira de glorificar a Deus. Não adianta gritar de boa, glória a Deus, mas as suas ações não glorificam a Deus. Por isso, irmãos, o que é glorificar a Deus na terra? É consumar, fazer a obra que Deus nos confiou para fazer. Qual é a obra que Deus nos confiou para fazer? Como igreja, eu falei, nós temos uma dupla missão. Qual é a dupla missão? Edificar o corpo de Cristo e trazer o reino de Deus de volta. Pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada. Irmãos, isso é glorificar a Deus. Senhor Jesus.
Vamos continuar, eu preciso terminar aqui. Onde eu estou? Versículo 29. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outro dizia, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Quer dizer, todos esses sinais externos, irmãos, é por causa do homem. Porque Jesus não precisava disso, né? E chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora seu príncipe será expulso, né? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Irmãos, o que quer dizer isso, irmãos? Quando Jesus disse para Nicodemos que assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, a serpente era serpente de bronze, tinha a semelhança da serpente, mas não tinha o veneno da serpente. Então Jesus seria levantado na cruz como um pecador, porque ele teria que carregar nossos pecados, né, na cruz com ele. Só que ele tinha apenas a semelhança da carne do pecado. Isso está em Romanos 8,3. Quem sabe de cor Romanos 8,3? Vamos ler, vamos ler. Romanos 8,3. Que diz Romanos 8,3? Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Jesus não podia ter pecado em si mesmo, mas por outro lado, ele precisava carregar o pecado na cruz. Então ele não tinha natureza do pecado, mas ele carregou a semelhança da carne do pecado. A Maria, a Virgem Maria, lhe deu a semelhança da carne do pecado. Ele não foi concebido no pecado, mas ele tinha semelhança. Era como aquela serpente de bronze, tinha semelhança da serpente, mas não tinha veneno. Mas por causa disso, quando ele foi levantado, Deus então pôde condenar o quê? Na carne o pecado. Então o pecado foi condenado, né? E dessa forma ele pôde destruir também o poder da morte, né? O diabo. Isso está em Hebreus 2,14. Vamos abrir rapidinho, porque eu quero terminar aqui, tá? Hebreus 2,14. Achou? 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses igualmente, ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então quando ele foi levantado na cruz como uma serpente de bronze, ele destruiu o quê? Condenou Deus na carne o pecado. O pecado foi condenado. E agora ele destruiu o diabo, que tem o poder da morte, certo? E que é a antiga serpente, em Apocalipse 12:9, que é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Este é o julgamento a Satanás, o príncipe deste mundo. João capítulo 16, versículo 11 também diz isso. João 16, 11. Senhor Jesus. 16, 11. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Já está julgado. Na cruz está julgado. Senhor Jesus. Vamos voltar lá, rapidinho, vamos terminar. Versículo 35. Eu já vou direto para 35, tá? Respondeu-lhe Jesus, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai porquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, é isso mesmo não? Não, eu estou lendo errado, né? Perdão, ele
36, né? Perguntou-lhe, não, oh meu Deus do céu, é isso mesmo? Não, estou lendo tudo errado aqui, né? É isso mesmo, né? Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz, né? Jesus disse essas coisas e, se retirando-se, ocultou-se deles. Irmãos, Jesus era a luz do mundo. Enquanto ele estivesse vivo, enquanto ele estivesse na terra, quem estivesse perto dele estaria andando na luz. O dia que ele se for, andarão nas trevas. Por isso, irmãos, vamos andar junto de Jesus, né? Então, irmãos, não é uma questão de entender racionalmente para concordar, mas uma questão de fé. Crê em Jesus, crê na sua palavra, terá a luz da vida e será salvo para ser filhos da luz. Jesus se ocultou deles porque ele não veio buscar a glória dos homens, nem a fama, nem a popularidade, tá? Então eu vou terminar aqui. Irmãos, espero que vocês tenham entendido, tá? Que Deus realmente quis mostrar, apesar da oposição dos líderes judeus, parece que Jesus estava restringido a não fazer mais nada. Mas não, Deus preparou uma situação depois da ressurreição de Lázaro, uma situação, né, inesperada. A grande multidão, né, de repente fez aquela entrada triunfal de Jesus, coroando-o para ser o rei de Sião, rei em Jerusalém. Irmãos, e aí o Senhor mostra, irmãos, quem vai trazer o Senhor na sua segunda vinda, quem vai coroar o rei, entronizar o rei na segunda vinda, irmãos, é o jumentinho. E esse jumentinho somos nós. Só que esse jumentinho não pode mais continuar vivendo pela sua vida da alma, não pode mais continuar vivendo pelo seu eu. Irmão, nós precisamos, irmãos, viver, Senhor, na esfera da ressurreição, negando a nós mesmos, deixando a vida do Senhor tomar conta de nós. E tudo isso pode ser verdadeiro por meio da imersão da palavra. Jesus é o Senhor.